Tudo bem, garotada? Estamos aqui para mais uma aula não presencial de educação física e dessa vez nós vamos falar sobre esportes paralímpicos. Lembrando que as Paralimpíadas, elas já vão começar agora em breve, dia 24 de agosto, e por isso nós vamos falar sobre elas. Vou compartilhar com vocês aqui a nossa apresentação da aula de hoje. Aí está. Nossa aula de hoje vai tratar, como eu já falei, sobre os Jogos Paralímpicos. Para esta apresentação de hoje, nós traçamos alguns objetivos que vão perdurar durante esse bimestre para tratar especificamente dos esportes paralímpicos. Então, nós vamos falar um pouco para que vocês possam conhecer algumas modalidades paralímpicas, como o voleibol sentado, o basquete de cadeira de rodas, o futebol de 5, o atletismo, o goalball, a bocha, que nós já falamos sobre ela, e a natação. Além disso, nós vamos apresentar a classificação funcional dos esportes paralímpicos. E o que é isso, professor, classificação funcional? A classificação funcional é uma classificação que categoriza os atletas de acordo com a modalidade que eles vão praticar de esportes, a partir também, levando em consideração a deficiência que cada um tem. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso na aula de hoje. Bom, então, o que são os Jogos Paralímpicos, afinal? Os Jogos Paralímpicos é esse mega evento esportivo constituído por competições entre atletas de alto nível e que apresentem algum tipo de deficiência, seja ela sensorial. O que é uma deficiência sensorial? É a deficiência em algum dos sentidos, né, que nós temos. Pode ser a visão, pode ser o tato, né? Então, essa deficiência cognitiva, essa deficiência visual, ela é uma deficiência sensorial, tá? Ou uma deficiência física, como uma pessoa com amputação de membros inferiores ou membros superiores, né? Uma pessoa que teve poliomielite, uma pessoa que é cadeirante, e por aí vai. Bom, aqui a gente vai apresentar algumas modalidades paralímpicas, tá? A gente tem aí a bocha, né, aqui no primeiro desenho a bocha, que é aquele que a gente fez com a bolinha, lembra da bolinha com areia? Pois é. Aqui a gente tem também o voleibol sentado, a gente tem o basquete em cadeira de rodas, o ciclismo também em cadeira de rodas, o tênis, tanto o tênis de quadra como o tênis de mesa, que é praticado, o tênis, no caso, o tênis de quadra, é praticado em cadeira de roda, mas o tênis de mesa, ele não necessariamente precisa ser praticado em cadeira de rodas, tá? O judô, que é para deficientes visuais, o goalball, também com pessoas com limitação de deficiência visual, a esgrima, o futebol de 5, o tiro esportivo, o atletismo, a natação e agora também o skate e, o surf, né? Vão entrar aí nesse quadro de modalidades paralímpicas. E aqui, gente, eu vou apresentar para vocês os pictogramas, os pictos, né? Pictogramas são símbolos. Esses símbolos são os símbolos oficiais, são os símbolos oficiais das modalidades paralímpicas. Esses pictogramas ou símbolos das modalidades paralímpicas são padronizados de modo que você identifique facilmente de qual modalidade está sendo praticada em determinado lugar. Então, quando a gente vai falar sobre uma determinada modalidade, a gente olha para o pictograma e já sabe qual é a modalidade. Então, por exemplo, aqui a gente tem a primeira desenho aqui, a gente tem o arco, né? O arco disputado em cadeira de rodas. A gente tem o atletismo, esse é o símbolo do atletismo, com um bonequinho aí, ó, com uma prótese, né, na perna. A gente tem aqui o tênis de quadra, a gente tem também o ciclismo, o remo, a gente tem a bocha, a gente tem aqui, ó, o futebol de 5 e por aí vai. Temos todas as modalidades paralímpicas. O que está faltando aqui são as que foram incluídas agora no circuito, que são as modalidades como o skate e o surf. Então, vamos falar um pouco dessas classificações dos esportes paralímpicos. Nós já falamos sobre ela.
Nós vamos apresentar para vocês uma possível classificação em que a gente vai ter os esportes de precisão, os esportes de marca e os esportes de invasão. Os esportes de precisão são aqueles que você precisa acertar um alvo, né? A gente tem como exemplos disso o tiro esportivo, a bocha e o goalball, que você tem que acertar o alvo do adversário, no caso do goalball. A gente tem também alguns esportes de marca, onde o objetivo é você superar os demais, ou numa distância, ou numa altura, ou num salto, né? Então, no caso aqui, a gente tem bons exemplos disso, como o ciclismo, o atletismo, as provas do atletismo e as provas da natação. E os nossos esportes de quadra ou de invasão, que podemos trazer como exemplos o basquetebol e o futebol de 5, né? São disputados no espaço onde você precisa invadir a quadra adversária para fazer o objetivo do jogo. No caso do voleibol sentado, que é um esporte de quadra, mas não é um esporte de invasão, né? Ele é um esporte coletivo, onde você não invade a quadra adversária. O objetivo é você botar a bola no chão da quadra adversária, né? A gente colocou o voleibol sentado aqui, embora não seja um esporte de invasão, é apenas um esporte coletivo, porque a gente vai trabalhar com essa modalidade na nossa próxima aula. E aí eu precisei colocar ele aqui só para referendar, tá bom? Bom, passada essa parte das nossas classificações de esportes, nós vamos ver a classificação funcional dos atletas que disputam as Paralimpíadas, ou seja, das modalidades e, consequentemente, a categoria do qual esses atletas vão se enquadrar. Então, aqui, gente, é um detalhe. Essa classificação funcional, ela vai servir para a gente poder categorizar através de testes que são aplicados nesses atletas, tá? De modo a proporcionar condições justas de competir. Então, cada atleta vai ter uma classe esportiva. Eu vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, desse quadrinho que você pode ver aqui. A gente tem no atletismo, os atletas com deficiência visual, eles disputam uma classe chamada TF 11, 12 e 13. Então, nessas classes, só disputam, dentro dessas classes, só disputam a competição os atletas com deficiência visual. Nesse mesmo atletismo, a gente tem aqui a classe TF20, onde serve para atletas com deficiência intelectual, tá? E assim a gente vai criando essas classes. Então, quando vocês assistirem às Paralimpíadas, vocês vão ver o atleta tal pela classe tal. Isso significa que a deficiência dele, a limitação que ele tem de movimento ou limitação sensorial dele, vai enquadrá-lo a uma classe nessa modalidade esportiva. Então, no atletismo, você vai ter várias classes, tá? Por quê? Para que a gente possa congregar diferentes deficiências de acordo com as suas limitações. Então, portanto, esse sistema de classificação funcional, ele é pensado em termos esportivos e não em termos de deficiência. É apenas uma relação entre deficiência que ele tem e a atividade esportiva. Notem, cada atleta, a classe de cada atleta, é como se fosse a sua identidade esportiva. Então, um atleta que está disputando uma Olimpíada hoje, uma Paralimpíada, pelaquela classe que eu falei para vocês, por exemplo, a classe TF13, ele vai disputar aquela competição naquela classe. Aquela vai ser a identidade esportiva dele. Só que essa identidade esportiva, ela pode variar. Ou seja, ele pode ser que numa outra competição ele vá ser deslocado para uma outra classe. E o que vai influenciar isso? Primeiro, essa nova avaliação que é feita no atleta, por causa que muitas vezes o atleta, a deficiência que ele tem é uma deficiência que, ao passar do tempo, vai se agravando, vai dando a ele mais limitação, né? Então, automaticamente, ele muda de classe. Ou mesma coisa ao contrário. Às vezes, essas deficiências que o atleta tem e que depois ele consegue recuperando, né, as suas funções. E aí ele vai subindo, vai mudando de classe, tá bom? Então, essas classes, elas são feitas para as competições. Os atletas são submetidos a protocolos são protocolos de testes para identificar a que classe ele vai pertencer, tá bom? E aí, dentro da classe dele, ele concorre com outros atletas que estejam na mesma classe. E essa classe, como eu falei para vocês, ela pode mudar de acordo com o desenvolvimento da competição. Tudo bem.
Então, vamos para a nossa atividade de hoje. A atividade de hoje é para vocês desenharem, colorir no caderno de vocês, ao menos 2 pictogramas. Aqueles símbolos que a gente apresentou para vocês nas modalidades paralímpicas. Ok? Sendo que um desses símbolos deve ser o do voleibol sentado. Tá bom? Se você quiser fazer mais de 2, pode fazer, não tem problema. Mas um deles tem que ser o voleibol sentado, porque é o que a gente vai apresentar na próxima aula e vocês já estão se familiarizando. Depois que você desenhar e pintar no seu caderno, você vai bater uma foto deste desenho que você fez, tá? E aí, então, você vai responder lá no Google Sala de Aula o formulário de perguntas que a gente elaborou para vocês sobre os pictogramas, tudo bem? Última questão do formulário, você vai anexar a foto do seu desenho e você vai enviar para mim. Se você fizer isso, fica tudo lá pelo Google Sala de Aula e não precisa mandar nada pelo WhatsApp. Apenas um ok, dizendo que você já respondeu, mas eu já consigo identificar isso de imediato porque chega uma mensagem para mim, tá bom? Aqueles que tiverem dificuldade para acessar o Google Formulário ou não conseguirem inserir a sua imagem no formulário, manda pelo WhatsApp. Mas, preferencialmente, mandem tudo pelo nosso formulário do Google Sala de Aula sobre a nossa aula de hoje. Aqui eu vou mostrar um exemplo, né, do desenho lá do voleibol sentado e você escreve a modalidade e também faz o outro desenhozinho sobre um outro pictograma. Bom, gente, como eu expliquei para vocês, na nossa próxima aula de Educação Física, nós vamos falar exatamente sobre o voleibol sentado, tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Uma boa semana a todos e não deixem de assistir os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, que se inicia no dia 24 agora deste mês de outubro de 2021. Então, assistam porque essas modalidades é uma missão de vida. E com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje e eu aguardo as respostas de vocês no Google Formulário, tá? Ou ainda, mandem pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.